O livro do Apocalipse é fantástico, porque ele fala das coisas que estavam acontecendo de quando foi escrito pelo apóstolo João, fala a respeito também da história do cristianismo, de várias faces que a igreja passaria durante a sua história e principalmente no seu grande conteúdo, este livro maravilhoso do Novo Testamento fala de muitas profecias escatológicas para os fins dos tempos, coisas que estão acontecendo nestes últimos dias, é muita coisa que ainda vai acontecer daqui para frente. Eu quero meditar com você em um texto que nós encontramos em Apocalipse capítulo 2, versículos 22, 23 e 24, onde está escrito na palavra sacrossanta do nosso Deus: Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Esta é uma das cartas, parte de uma das cartas do livro do Apocalipse, endereçada à igreja de Tiatira, uma igreja problemática, em que pessoas estavam infiltradas para disseminar heresias, aquilo que contradizem aos ensinos do Evangelho das Boas Novas de Cristo Jesus. Este período é um período delicado em que a igreja passaria por influências negativas no seu seio, em que determinadas lideranças, em vez de ensinarem as coisas corretas no que diz respeito à vontade de Deus, estavam efetivamente transtornando a mensagem gloriosa da nova aliança de Deus com a igreja amada de Cristo Jesus. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Fala-se sobre Jezabel, que tipificava uma liderança naquela comunidade cristã, que vinha praticando coisas terríveis, ensinando costumes e doutrinas que não estavam de acordo com a vontade do Deus Todo-Poderoso. E o Senhor Jesus, falando por meio do escritor,
ele avisa sobre suas providências, no sentido de coagir, eliminar, anular os efeitos negativos que aquelas doutrinas erradas estavam promovendo dentro da igreja de Tiatira. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Certamente esta mensagem fala sobre não o adultério carnal, mas sim a prostituição espiritual, em que determinadas lideranças no meio do povo de Deus faz com que as ovelhas do Senhor se desviem do verdadeiro propósito de servir a Cristo e ao seu reino, para servir a carnalidade, para servir a idolatria, que é a prostituição espiritual, deixando de servir ao verdadeiro Deus para servir aos ídolos, às imagens de escultura, aos seres humanos. As falsas lideranças, mesmo que tenham codinomes de cristãos, mas estas pessoas levam aos mais simples na fé, aos imaturos na fé, a praticarem a prostituição espiritual, adorando seres humanos, adorando falsas divindades, desviando as pessoas da verdadeira adoração para outro tipo de espiritualidade reprovada pela palavra do nosso Deus. E o Senhor Jesus esperava uma coisa: o arrependimento. Se não arrependesse das más obras, viriam as providências. Quais as providências? E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Era um alerta da parte do Senhor Jesus àqueles filhos da falsa doutrina, aqueles que foram gerados pelas falsas doutrinas dentro da igreja de Tiatira. Hoje, muito mais do que naquela época, hoje existe religiosos, seguidores do reino dos homens, seguidores de determinadas denominações e não seguidores do verdadeiro evangelho libertador do Senhor Jesus. E vai haver providência da parte do reino dos céus contra os filhos da desobediência, os filhos das falsas doutrinas, aqueles que são gerados pelos falsos mestres, pelos falsos pregadores, pelos donos das denominações e religiões, o reino dos homens. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Havia um remanescente ali fiel, que não vivia de acordo com a falsa doutrina da Jezabel, não vivia de acordo com os falsos ensinos e estavam efetivamente servindo a Deus conforme a sua vontade, de conformidade com o Evangelho das Boas Novas, da nova aliança de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por gentileza, compartilhe essa mensagem. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.